Bom dia. Bom dia a todos. 11ª Sessão Ordinária de 2020. Câmara Municipal de Japeri. Peço ao seu secretário que faça a abertura para a presença dos senhores vereadores. Enquanto 10 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri sob a proteção de Deus. Peço ao seu secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 10ª Sessão Ordinária de 2020. Aos 24 de março de 2020, às 10 horas e 30 minutos, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à 10ª Sessão Ordinária de 2020. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que registrasse a sua presença. Encontra-se presente os seguintes vereadores: Guigo da Padaria, Márcio Manequinha, Miga, Clésio Pedrosa, Ivan Silva, Pastor Alex Gonçalves, André Grilo, Charles Gonçalves, Vanderlei da Farmácia e Cristiano Pingim. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sob a proteção de Deus. E o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 10 votos sim, estando presente 10 parlamentares. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente sobre a mesa. Não havendo expediente a ser lido, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Não havendo oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não havendo mais expediente em segunda discussão, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos, sem direito à parte, para explicação pessoal. Não havendo oradores inscritos, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, marcando outra para a próxima quinta-feira, dia 26 de março, às 10 horas, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral e relator de ata, lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos membros da mesa e os vereadores que desejarem. Em discussão a ata. Em votação. Aprovada a ata por 10 votos. Peço ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento 014/2020, autor, vereador Helder. Assunto, o vereador que subscreve, a ex-presidente da Comissão de Justiça desta Casa Legislativa, vem respeitosamente requerer a retirada de pauta de todos os pedidos de nulidade com revisão de contas efetuados pelo ex-prefeito Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor, pelos motivos de fato de direito a seguir. Não há mais expediente a ser lido. Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, vereador Helder. Tem 15 minutos com direito à parte.
Pode. Desde o momento que ele deu os seus 15 minutos e ele dê a parte para Vossa Excelência quando ele estiver no... Outra coisa, que só tem o requerimento para ser votado? Como é que o que mais vai ser votado depois? Leu todo o expediente, já foi todo lido, só tem esse requerimento? Só, vereador. Eu não tive acesso ainda, senhor presidente, ao documento que vai ser votado depois, parece que tem alguns documentos, mas eu não tive acesso ainda para ser votado, eu não sei o que vai ser votado. Eu queria basear o meu discurso no que vai ser votado. Como é que eu vou fazer um discurso aqui se eu não sei o que vai ser votado? Parece que tem algumas coisas ali para serem votadas. Então, eu queria ter acesso a esses documentos para eu poder basear o meu discurso. Eu soube aqui que parece que tem um parecer ou um requerimento do vereador Charles em que faz algum pedido e eu não tive acesso a esse documento. Como é que eu vou usar a tribuna? Como é que eu vou basear o meu requerimento para fazer... Então eu vou suspender a sessão por 5 minutos para o senhor ler o requerimento, para depois não falar que o senhor não teve acesso e a gente volta novamente. Como o presidente quiser. Tá bom, não, eu estou fazendo isso porque eu acho justo. Vossa Excelência está me pedindo e eu, como aqui estou representando a casa como presidente, aqui eu acho que justo Vossa Excelência ler também. Com certeza. Vou parar por 5 minutos para Vossa Excelência ter acesso a tudo.
Novamente, bom dia. Dado aí o prazo aí, o vereador de 5 minutos para ele ter acesso, eu queria que vamos fazer novamente a votação do quórum aqui, por gentileza, tá? Para dar início. Confirmar a presença aqui. Não, tá bom. Então, aqui, nem precisa, tem aqui os 10 presentes aqui. Tá? Vamos dar o andamento aí. Então, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Com a palavra vereador Helder, tem 15 minutos. Bom dia a todos. Eu quero aqui me dirigir a todos os presentes, me dirigir também a toda a população de Japeri, que hoje, covardemente, foi cerceada de ter acesso ao que vai acontecer aqui em Japeri hoje. Porque eu tive notícias de que, há 15 minutos atrás, o link que coloca a sessão ao vivo foi derrubado aqui da Câmara de Vereadores e, a princípio, a população não vai poder assistir o que vai ser feito hoje aqui nessa casa. A maior covardia que vai se fazer com a população de Japeri. Mas, felizmente, nós temos alguns instrumentos que a gente vai poder fazer chegar à população de Japeri o que vai acontecer aqui hoje. Por isso pedi ao vereador Pindim para fazer a gravação da minha fala, que a gente quer explicar. Então, a sessão está no ar, vereador, desde a hora que o senhor começou a falar. Negativo, porque tinha caído. Mas, enfim, então, quero me dirigir também às pessoas de Japeri que, nesse momento, está assistindo pela internet o que vai acontecer aqui hoje. Senhores, no dia 17/3, foi dada entrada aqui nesta Câmara de Vereadores, protocolado na Câmara de Vereadores, 4 pedidos de revisão e nulidade das contas do prefeito mais corrupto da história de Japeri, o prefeito Timor. Um dos caras que mais fez sacanagem com dinheiro público em Japeri. E esses requerimentos, a gente não quer discutir o mérito desses requerimentos agora, porque não é o momento. O que a gente está falando aqui é da covardia que está sendo feita aqui, por conta da tramitação desses requerimentos aqui nessa casa. Esses documentos não foram enviados para as comissões que têm regimentalmente o dever... Questão de ordem. Quem é o covarde? Ele está chamando o tempo todo de covardia. Quem está fazendo covardia com o vereador? Então, esses requerimentos, eu não lhe dou a parte, senhor vereador. Eu não lhe dou a parte. Eu não lhe dou a parte. Eu estou no meu tempo regimental e eu só posso dar parte. Tem que dizer que é o No covarde. meu tempo regimental, Vossa Excelência não pode falar se eu não permitir. É com direito à parte se eu permitir. No seu tempo regimental, o senhor faz o que o senhor quiser com o seu tempo. Então, esses requerimentos tinham que ter sido passados pela Comissão de Constituição e Justiça e as demais condições para falar da admissibilidade desses requerimentos. Mas, no dia 24/3, uma outra pessoa fez um aditamento às petições referentes aos protocolos, pedindo que seja aplicado ao presente rito de urgência, convertido em exame complementar das contas direcionada conforme o regimento interno da Câmara à Comissão de Fiscalização, Tributos e Controle. Então, ele fez um aditamento para que esses requerimentos tramitassem em regime de urgência especial. Mas para que urgência? Nesse sentido, que se quando as contas vêm para serem votadas aqui nesta casa, não se faz pedido de urgência para isso e ela tramita normalmente. Seria um pedido que pode sim ser analisado, né,
mas que teria que ter o trâmite normal nessa casa, e isso não está acontecendo aqui. E o mais estranho ainda foi que hoje, agora pela manhã, eu me deparei com a colocação na pauta para se votar esses requerimentos, e tem aqui um novo requerimento, chamado Requerimento de Procedimento Regimental 01 de 2020, que estabelece a admissibilidade de revisão e anulação de decreto legislativo em face de desaprovação de contas com liminar de concessão de tutela de urgências e da outras providências. Assinado pelo vereador Charles e outros. Então, senhores, daqui a pouquinho vai ser votado esse requerimento, vai ser votado um requerimento também, na qual eu peço a retirada desses requerimentos para ser votado, para ser analisado pelas comissões, porque na verdade, o que determina o regimento interno dessa casa, que diz que todas as proposições que tramitam aqui nessa casa têm que se passar nas comissões. Todas as proposições. Mas, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é a defesa do nosso posicionamento em relação a esses pedidos. Então, por isso que pedi também para ter acesso a esse documento, para saber o que seria votado, que até então eu não sabia o que seria votado. Então, o que nós vamos votar daqui a pouco, além do meu requerimento, que a gente pede a retirada desses requerimentos de votação para ser analisado pelas comissões, da admissibilidade desses requerimentos, a gente não quer discutir o mérito disso, que quem tem que discutir o mérito disso é o plenário, mas a gente está falando da admissibilidade disso, que nem isso a nossa comissão, da qual sou presidente, estou tendo o direito de falar, se é admissível ou não, se está de forma legal ou não. E também já quero fazer aqui a defesa do meu voto em relação a esse requerimento feito pelo vereador Charles, pedindo a anulação dos decretos e, em consequente disso, dando a tutela antecipada para que se faça isso. Porque a gente anulando os decretos de reprovação das contas do prefeito mais corrupto de Japeri, que, baseado nos requerimentos dele, que diz que todos os pareceres do Tribunal de Contas eram favoráveis à aprovação, eu quero dizer o seguinte, que o Tribunal de Contas é meramente um órgão opinativo em relação a isso. Quem tem que fazer as contas, a julgamento das contas de gestão do prefeito, é a Câmara de Vereadores, que julga isso politicamente, e não julgam friamente os números. E outra coisa, em todas as reprovações que nós fizemos aqui nesta casa, inclusive votada por uma parte dos vereadores que estão presentes hoje aqui, o corpo técnico do Tribunal de Contas pede a reprovação dessas contas. O pleno, os conselheiros do tribunal que revogam essa decisão. Então, quando nós fizemos a reprovação das contas aqui, foi porque nós andamos pelas ruas, nós, na ponta, sabemos como foi a administração desse senhor, que foi péssima. Muitas pessoas sofreram com isso. Então, sabendo disso, baseado no sofrimento das pessoas e no meu poder político de reprovar as contas, que assim o fiz. E baseado também num parecer técnico do Tribunal de Contas. Mas, diante disso, eu também quero relatar aqui algumas coisas, para relembrar algumas coisas que se passaram no governo desse senhor, que está pedindo a anulação da reprovação das contas dele. Eu quero deixar bem claro aqui, se os presentes não lembram ou alguém da população não lembra. Durante anos, eu como vereador aqui, tive várias batalhas aqui dentro.
venci algumas, perdi algumas. Isso é do jogo democrático, a gente sabe disso. No entanto, hoje estou com vergonha de fazer parte desse parlamento se isso que está sendo previsto aqui acontecer. Lutamos muito para reprovar as contas de governo de um dos maiores corruptos que já passou neste município, o ex-prefeito Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor. Fiz ostensiva oposição contra ele, nunca foi pessoal, mas para defender os interesses da população, assim que nós o fizemos. Agora vejo esta Casa Legislativa querer revisar as contas que, na verdade, não vamos nem revisar. Hoje nós vamos votar a anulação do decreto que reprovou as contas do prefeito, do ex-prefeito. Inclusive, a última conta referente ao ano de 2016 foi reprovada por unanimidade nesta casa. Nós estamos também no meio de uma pandemia, uma epidemia que assola a nossa cidade, mas a preocupação parece ser, a toque de caixa, revisar as contas do ex-prefeito, sem sequer ser ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou presidente. Os julgamentos da conta de governo é feito pela Câmara de Vereadores, como determina a Constituição Federal. O parecer do TCE, como já falei, é meramente opinativo. Nós, vereadores, é que vivemos o dia a dia na cidade. E vimos a desgraça que esse senhor fez para a nossa cidade, ou pelo menos deveríamos saber, porque a gente vive na cidade no outro dia. Dar um salvo-conduto para este moço é o maior retrocesso político que podemos ter. Um mal insofismável colocar a população de Japeri com a sombra da morte de novo no nosso cangote. Vou, por aqui, citar alguns dos muitos escândalos de corrupção proporcionados por esse senhor. Caso alguns vereadores ou as pessoas que estão nos ouvindo não se lembrem, tornarei a trazer à memória, e caso seja passível sensibilizarmos do sofrimento que o ex-prefeito fez, nossas famílias passarem. Por exemplo, no ano de 2014, a Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição fechava as portas por falta de pagamento da prefeitura. Isso foi noticiado em todos os jornais de grande circulação da nossa cidade. A gente sabe que hoje essa Casa de Saúde está fazendo falta, ainda mais com essa epidemia. A gente sabe que ali as pessoas eram internadas e tinha o seu tratamento. Japeri perdeu uma UPA e o município devolverá 1,8 milhões de reais ao governo federal. Isso também todos nós aqui sabemos. Num tempo de epidemia como essa, a gente sabe que uma UPA seria muito importante aqui para Japeri, mas por conta da corrupção desacerbada desse senhor, nós perdemos uma UPA aqui em Japeri. O Timor foi matéria também da grande mídia. O Timor não consegue eliminar na justiça que mantém a decisão que reprovou 4 contas do ex-prefeito. Porque esse requerimento que ele está fazendo aqui na Câmara, ele já fez 2 lá na justiça. E o primeiro já foi negado a tutela antecipada para ele. O juiz negou a tutela antecipada para esse senhor, e é o que nós estamos querendo fazer aqui nessa casa hoje, alguns vereadores. Espero que nenhum faça isso, dê uma tutela antecipada para esse senhor sem discutir o mérito de tudo, porque o juiz aqui da comarca já fez isso. Na segunda pedido que ele fez, ainda não foi nem analisado, porque a justiça entende que isso não tem rito, não precisa ser analisado de uma maneira em regime de urgência especial. Em 2015, no governo Timor, o jornal O Dia noticiava que a prefeitura comprou 9.851 toalhas de banhos a R$ 32,50 cada. Enquanto que o CEP Japeri, isso foi matéria também do jornal, adquiriu uma única toalha no varejo por R$ 22,99, ou seja, mais de 30% da diferença. A cidade do nada não começou em 2016. Essa corrupção já vinha lá de trás. A matéria do jornal Dia mostra também como a evasão escolar no governo do ex-prefeito Timor aconteceu, como foi grande
a evasão escolar no governo dele, porque não tinha professores, não tinha merenda de qualidade. A gente sabe muito bem disso. Em 2014, o prefeito Timor contratou manutenção de bebedouros por R$ 252. Na época, o valor compraria 4 novos aparelhos para cada escola. É assim que a gente tem que julgar as contas do ex-prefeito, quando ele comete esses desmandos aqui. É esse que é o julgamento que nós temos que fazer. O Tribunal de Contas não tem como analisar isso. Ele diz que comprou, mas qual era a necessidade de fazer manutenção desses bebedouros? Então, por isso também que a gente está fazendo esse discurso aqui hoje. Em 2014, o Extra noticiava que o governo do ex-prefeito Timor Japeri ocupava o último lugar no estado do Rio de Janeiro no índice Firjan de desenvolvimento da educação municipal. Vereador, faz suas conclusões, aí pede o colega para ir para a tribuna, se eu pede a parte a ele, para só concluir, então. O colega cedeu o tempo dele para eu falar, foi admitido por Vossa Excelência no início da sessão. Eu falei que é o seguinte, que eu dou... Foi isso que a gente já tratou aqui, que eu pedi o tempo e o colega lá... Não, eu pedi que Vossa Excelência, quando ele sentar... Não, negativo. O vereador está abrindo mão do direito dele de falar... Eu pedi que Vossa Excelência, pois Vossa Excelência... Pode falar de lá, não tem problema não, só que o povo vai cumprir o regimento. Eu posso usar a tribuna aqui para falar? O vereador está cedendo o tempo dele regimental para eu falar aqui da tribuna. Então tá bom. Vota... Bota o tempo do Pinginho, por favor. Pode continuar, senhor presidente? Pode. Em 2015, na gestão do ex-prefeito Timor, o jornal Extra noticiava o maior caos da falta de coleta de lixo na história de Japeri. Todos aqui lembram disso. O caos que foi quando a gente não tinha o básico aqui em Japeri, que era o recolhimento de lixo da nossa cidade. Então, por isso também que a gente tem que analisar as contas do ex-prefeito. Não é baseado num parecer... nem no parecer, baseado numa decisão do Pleno do Tribunal de Contas. Nós temos a responsabilidade de analisar essa conta. Japeri, atualmente muitos problemas com ônibus escolar ocorrem em Japeri. No entanto, isso não é novidade, pois em 2014 o Extra noticiava que o ex-prefeito Timor alugava ônibus no lugar de comprá-lo. Segundo o relatório do Tribunal de Contas de 2019, se nos últimos 6 anos o município comprasse os veículos, a economia seria de mais de 7 milhões de reais. Não podemos esquecer isso também. Em dezembro de 2019, o conselheiro Rodrigo Melo, do Nascimento, recusou recurso apresentado pelo moço, pelo prefeito, ex-prefeito. O antigo alcalde recebeu uma multa de R$ 8.135,70 e foi condenado a devolver R$ 124.599 por superfaturamento na aquisição de materiais de limpeza. E isso também a gente não pode esquecer. Timor duplamente denunciado criminalmente pelo IP por ocultar informações da Justiça. Denunciado por irregularidades de 1,8 milhões de reais no Sisbaf, um contrato que ele fez com o Sisbaf também para fazer gestão na saúde de Japeri. Todos esses recursos saíram dos cofres públicos, saíram dos impostos que a população de Japeri paga. A minha mãe. Outra notícia. Japeri é o campeão de mortes de gestantes na Baixada Fluminense. Japeri fica entre os 10 piores no IDEB, 5º ano, e entre os 5 piores do ano. O prefeito Timor criou uma geração educacional perdida na cidade. A matéria dizia o seguinte: uma criança que entrou na escola com 6 anos, no início do governo Timor, em 2009, sairá com 14 anos no término da gestão do prefeito, sem saber ler e escrever. Isso é muito triste. Então a gente tem que analisar isso também quando for fazer a aprovação. Então foi baseada nisso aqui que nós fizemos a reprovação também. O Ministério Público fala da falta de qualidade da merenda em 2014.
O prefeito Timor fez um contrato de R$2 milhões para aquisição de kits de higiene e toalha. O produto de duvidosa qualidade custou à prefeitura R$ 43,88. Porém, mais uma vez, o CEP adquiriu material semelhante por R$ 30. Isso no varejo. A diferença entre a compra efetuada pela prefeitura e sindicato é de 46% de superfaturamento. Tem outra aqui. Em tempos de crise hídrica, isso foi uma matéria também, no auge da crise hídrica aqui em Japeri, o Timor faz um contrato de R$ 532 mil para lavagem de carro. O contrato é suficiente para limpar 2.116 veículos por mês. E algo em torno de 73 veículos por dia, cada. Timor publicou em sua fanpage que Japeri incrementou em 2013 gastos de quase 30% da receita em saúde. O que o prefeito não revela é que, no mesmo período de 2013, uma matéria do Jornal Extra denunciou uma autorização de gastos de até R$ 20 milhões em medicamentos. Porém, o remédio não estava na farmácia do município. Remédios simples como simvastatina, medildopa e hidroclorotiazida não foram encontrados. A gente lembra muito bem isso da matéria da Globo, indo lá no posto de saúde de Japeri, entrevistando as pessoas. Qual remédio que o senhor veio buscar aqui? Eu vim buscar hidroclorotiazida e não tem. Foi lá na farmácia, entrevistou, não tem. Com um gasto de R$ 20 milhões por ano. Então é baseado nisso aqui que nós temos que fazer. Que nós temos que fazer o julgamento das contas do prefeito. Condenado pelo Tribunal de Contas e denunciado na Justiça por desvio de merenda escolar no valor de quase R$ 3 milhões. A gente lembra disso também, o escândalo da merenda. Quem não lembra aqui em Japeri do biscoito a R$ 13? Um pacote de biscoito que era encontrado a R$ 1 no mercado. O Timor comprou por R$ 13. Isso todo mundo em Japeri ficou sabendo. Então é baseado aqui em toda essa sacanagem que esse senhor fez com os recursos públicos. É baseado em toda a corrupção que aconteceu na nossa cidade. Pessoas ficaram doentes, pessoas morreram aqui na cidade. Quem tinha uma leve diabetes vieram perder membros aqui na nossa cidade pela falta de insumos, pela falta de medicamentos. Então, é para uma pessoa igual a essa que a gente quer dar um salvo-conduto, que a gente quer anular um decreto que foi baseado dentro da legalidade de reprovação de contas. As contas foram reprovadas aqui nesta casa, tramitando normalmente. Passou em todas as comissões devidas. As contas foram analisadas. Foi dado direito à ampla defesa a esse senhor. Notificamos na leitura aqui do dia do julgamento de contas. Foi aberto o prazo para ele se defender. Ele colocou a defesa escrita dentro do processo. Ninguém cerceou o direito de defesa a esse senhor. Inclusive, se quisesse vir aqui se defender no dia. E esse pedido que ele está fazendo hoje, está pedindo baseado que nós não demos ampla defesa a ele. Eu desafio a qualquer um a olhar as contas reprovadas se não foi dado direito à ampla defesa a esse senhor. Tanto que quando ele vai lá na justiça pedir a anulação das contas, ele não consegue justamente por isso. Porque dentro do processo de contas foi dado direito à ampla defesa a esse senhor. Então é isso que a gente tem que analisar, senhores, quando a gente for votar daqui a pouco o requerimento do vereador Charles, que pede, vou ler mais uma vez aqui, admissibilidade de revisão e anulação de decreto legislativo em face de desaprovação de contas, com liminar de concessão de tutela de urgência. É isso que nós vamos votar daqui a pouco. Então, baseado em tudo que nós falamos aqui, é pensando nisso que nós temos que votar. Pensando na população de Japeri, que é as pessoas que nos elegeram para estar aqui nesta casa defendendo elas. Porque
quase todas as sessões durante o ano, os vereadores vêm aqui a essa tribuna, a maioria dos vereadores, e diz que é o defensor do povo, que defende a população, do povo para o povo. Então, agora nós vamos mostrar quem realmente defende a população. Então, já quero aqui dizer do meu voto. Não contra a revisão de contas. Isso nós vamos discutir na frente. A gente está falando aqui da anulação de um decreto que reprovou as contas. É dar um salvo-conduto ao maior ladrão da história de Japeri. É dar um salvo-conduto ao prefeito mais corrupto da história de Japeri. Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que todos aqui sabem disso. Então, eu acho que na hora de votar, a gente tem que pensar muito bem. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo agora pela internet, quem nos está vendo pela internet. Quem não puder ver, nós vamos colocar esse vídeo. Obrigado, vereador Pindim, por ceder o seu tempo regimental para que a gente terminasse o nosso discurso. Obrigado por também estar filmando aqui o nosso discurso, porque a gente sabe que por conta da epidemia de coronavírus a Câmara está fechada, então nossos assessores, o pessoal que nos ajuda não pode estar aqui. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, vereador Mila, tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, os vereadores. Me causa estranheza o tamanho pânico que esse simples pedido de revisão, que ali não está pedindo para aprovar a conta ou rejeitar as contas. Ali está pedindo para revisar as contas. Então, o que acontece? O vereador Charles está com um requerimento, onde vai ser votado daqui a pouco. Eu vou votar a favor, porque eu já fui vítima de injustiça e não quero fazer injustiça com ninguém. Se o ex-prefeito Timor cometeu vários crimes, ele que responda por eles. Se ele tiver que ser condenado, que ele seja condenado, que ele que pague pelos crimes que ele possa ter cometido. O que foi falado, conversado aqui com o presidente da comissão, é que vai haver uma auditoria, vai ser contratada uma auditoria para realmente a gente entender, que vem com parecer aprovado, como veio a do Carlos, entendeu? E nós votamos a favor. As contas vieram da mesma forma. Então, o que acontece? Ali, a gente não está... A questão, a discussão não é botar o Timor para ser candidato ou não botar. A questão ali é o que ele está pedindo, é de direito dele. Como qualquer um aqui, como o próprio Helder, o pretenso candidato a prefeito, pode ser prefeito amanhã e pode acontecer isso com ele. E ele vai ter o mesmo direito de resposta como o vereador, o ex-prefeito Timor está tendo. Então, a gente aqui não está dando salvo-conduto para o Timor. A gente não está dando. A gente está apenas dando o direito de ser analisado as contas aqui dentro e sim depois votado novamente. Entendeu? E tem algumas questões ali de questões de prazo, de questão de quórum, alguma coisa que a gente precisa realmente analisar. Veio com pedido de urgência, veio do advogado dele, pedido de urgência. Está perto da eleição, ele é um pretenso candidato também, ele precisa de urgência. Então a gente também não pode cercear o direito do cara, se ele tem o direito realmente, a gente chegar simplesmente e tirar o cara da disputa eleitoral. Porque A é candidato, B é candidato, C é candidato. Eu faço parte
do grupo político do Carlos Moraes. Nem por isso o Carlos Moraes veio falar que seria errado eu votar ou não nas contas do Timor. Como eu falei, o meu mandato é meu, eu fui eleito pelo povo, entendeu? Quem me colocou aqui foi o povo, e ninguém me diz em quem eu devo votar. Eu vou votar hoje com o meu pensamento. Hoje eu não voto com o pensamento do Carlos, com o grupo do Carlos, do Helder, do outro, de qualquer que seja. Eu voto com o meu pensamento. Eu penso que realmente pode dar o direito, sim, dele se defender, e se na auditoria tiver coisa errada, que a gente reprove novamente. E se tiver certo, se houver os votos, que seja aprovado. E aí é outra discussão, ele vai para a justiça, ele vai para o TRE lá, ele vai pedir, e cabe ao juiz. E mesma coisa, tudo que está sendo feito aqui, existe o judiciário que dá as garantias. Se a gente estiver fazendo algo de errado aqui, como foi dito, que a gente está falando covardia, que a gente escondeu, como a gente escondeu, o vereador faltou terça-feira passada e veio com uma enciclopédia aqui agora. Ele veio com a história montada aqui. Como é que ele não sabia disso? Ele sabia sim. Estava aí, foi lido na terça-feira passada, entendeu? Então é isso, gente. Eu quero dizer que estou muito tranquilo para votar, entendeu? A população sabe que isso aí tanto vai ter fofoca do lado de lá, do lado de cá, que um fala que está votando por conta de um grupo político, quem votar contra também está levando o nome, dizendo que está levando para o outro lado por causa da questão política. Então, cada um que vote do seu jeito. Eu vou votar sim no requerimento. Bom dia a todos. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra o vereador Charles, tem 15 minutos com direito à parte. Senhor presidente, eu pediria ao senhor, para tudo que está se falando hoje aqui, constar na íntegra na ata. Ok? Bom dia, senhores vereadores. Bom dia ao público presente. Bom, público presente não, né? Que hoje, na verdade, em relação ao Covid-19, não tem ninguém aqui presente. Mas um bom dia especial a você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste via internet. Essa grande discussão que está havendo aqui, que está sendo debatida, foi falado pelo vereador aqui, que antecedeu o vereador Wesley Miga, sobre a questão do requerimento. Quando você lê aqui, fala sobre a questão da urgência. Eu só quero deixar claro para todos que nos assistem, os vereadores não, porque eu tenho certeza que todos tiveram acesso, até porque é aberto ao público, em especial, se é aberto à população, principalmente para os vereadores. O pedido de urgência foi feito pelo advogado. Lá atrás, a justiça não autorizou a liminar ao ex-prefeito, porque ele não entendeu da urgência. Mas hoje, se não fosse atendida essa questão de urgência, presidente, poderia para o pretenso, para a pessoa que solicita aqui, o ex-prefeito, poderia acontecer um dano irreparável. Sabe por quê, presidente? Porque, na verdade, estamos no ano de eleição. Se isso não for julgado, se nós não autorizarmos, quando vai ser? Se ele realmente for candidato, será que ele vai ter que entrar com uma liminar novamente na justiça? E outra coisa que eu quero deixar claro para você, meu amigo, minha amiga, até porque nós não estamos falando em questões políticas, estamos falando de questões de justiça. Até porque ninguém aqui está querendo reprovar ou aprovar as contas do ex-prefeito. Nós estamos tentando, pedindo, na verdade, concedendo o direito dele vir aqui, de mandar seu advogado vir se defender. O vereador Wesley disse que passou por uma injustiça muito grande. E depois de mais de um ano, o MP declarou que não havia prova contra ele. Quero dizer mais, senhor presidente, senhores vereadores,
que é direito meu o que eu estou fazendo. Até porque eu não estava aqui quando foi julgado as contas. É direito nosso, é direito de cada vereador. Nós não estamos aqui nesse requerimento reprovando ou aprovando a conta do ex-prefeito, mas sim cancelando um decreto legislativo que foi feito lá atrás e dando ampla defesa ao ex-prefeito. Outra coisa também, eu desde quando estou aqui nesta casa, eu não vi sequer um requerimento passando por comissões. Eu não vi sequer um requerimento passando por comissões. Então, eu quero dizer que uma parte, vereador. Só por interromper o senhor rapidinho, de fato, isso não existe, requerimento passa por comissões, entendeu? Então, o vereador aí, eu acho que ele foi infeliz na hora que foi falar isso, mas eu dei os 5 minutos, dei direito a ele de ler, reler, então acho que, eu acho que ele tem, num segundo momento, eu acho que ele tinha até que se retratar sobre isso, né? Obrigado, presidente. Então, como eu estava dizendo aqui, quando eu estava dizendo aqui, é direito nosso. É direito de cada um de nós. E cada um vai votar de acordo com a sua consciência. Eu não posso votar porque o Grilo é meu amigo. Eu tenho que votar conforme a minha consciência. É direito nosso. E quero dizer outra coisa também. Foi falado aqui que sempre os vereadores vêm aqui na tribuna e diz que defende a população, que se aquilo foi deixado de uma forma como nós vereadores aqui não defendemos a população. Eu não vou nem falar pelo Charles Gonçalves, mas eu tenho certeza que todos os vereadores aqui defendem sim a população do nosso município. Nós fomos eleitos para defender a população, para sermos a voz do povo nesta casa. E eu quero dizer também que lá atrás, quando fui eleito com 700, quase 800 votos, eu não tive voto apenas de pessoas que votaram no prefeito Carlos de Moraes Costa. Eu tive eleitores que votaram no presidente da Câmara, no deputado André Siciliano. Eu tive eleitores que votaram no Charles Gonçalves, que votaram no Carlos, que votaram no Jones. Então a questão aqui não se trata de ex-prefeito tal, de prefeito atual tal, ou de candidato tal. Até porque eu não vou agradar a 100% da população. Mas eu estou aqui para defender o direito e defender a voz da população do nosso município. Quero pedir, sim, quando fiz o requerimento, fiz um requerimento aqui, autor Charles Gonçalves, é porque eu não preciso me esconder, é por isso que está o nosso nome aqui. Se eu for reeleito ou não, quem vai decidir é a população do nosso município. Eu sei o quanto eu tenho trabalhado pelo nosso município, mesmo diante de cada dificuldade que está passando no nosso município. E ninguém tem o direito de se levantar e dizer que, ao contrário disso. Nós entendemos que estamos em um ano eleitoral, mas nem por isso a minha voz pode ser maior de qualquer uma outra aqui. Cada um tem direito de defender o que acredita. E hoje eu estou defendendo o direito de defesa de qualquer que seja a pessoa. Quando nós fizemos o requerimento aqui, não foi só o vereador Charles Gonçalves, tivemos outros vereadores que assinaram junto. Até porque, para estar aqui, para ser votado hoje, não adiantaria ser um só vereador. Mas porque cada um que assinou aqui acredita que a pessoa tem o direito da autodefesa. E isso não pode ser calado nesta manhã. Obrigado, presidente.
Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos. Com a palavra, o vereador Guilherme da Padaria tem 15 minutos com direito à parte. Presidente, nobres vereadores, público de casa, meu muito bom dia. Eu não vim aqui a essa tribuna para entrar nessa questão do mérito, de quem está certo, quem está errado, até porque cada um tem os seus deveres e seus afazeres a fazer, tem uma demanda, né, com a população. Eu quero dizer que a gente apontar governo A, B ou C é muito fácil para a gente que está aqui. Isso é muito, muito fácil, muito cômodo talvez, porque a gente está sentado aqui com um bom salário. Se o coronavírus matar metade da população, o salário vai entrar na conta. Se não morrer ninguém, o salário vai entrar na conta do mesmo jeito. E dizer também aqui que eu não sou candidato à reeleição, não. Como falei, como na eleição passada, eu não era candidato a vereador. Prove a Deus, me botou aqui. Dizer que não estou aqui fazendo discurso político. Longe de mim fazer discurso político. Até porque teve seus erros e teve seus acertos, todos os governos. Ninguém foi governo 100% nem perfeito. Né? Se for puxar da época do Bruno Silva, do Carlos Moraes, anteriormente a ele, e vem Timor, na última gestão do Timor, eu fui vice do Timor também, e quero deixar bem claro uma coisa, continua morrendo gente, continua tendo problema na alimentação, na merenda escolar, no transporte, continua do mesmo jeito. Estou falando por experiência própria. Então não estou aqui como um amador, um aventureiro. Estou falando por experiência, que já estive no Executivo, né, e retornei para o Legislativo. E dizer para os senhores que na terça-feira eu saí daqui, da Câmara, eu fui para minha casa, passei embaixo do pontilhão, eu vi uma criança, coisa que eu não faço. Tirar foto, botar para dizer que eu estou ajudando, que estou fazendo. Isso é hipocrisia. Usar fake, não uso isso. Sei que pode bater fake, que vai para o quinto dos infernos. Não tem nada a ver com a vida de ninguém, não, pô. Tem medo, não. Continuo morando no mesmo lugar, onde sou nascido e criado, que é na Rua Plutão. Eu podia muito bem pegar aquela criança, fazer uma foto e jogar para as redes sociais e falar: opa, eu sou o máximo, o salvador daqui. Pura hipocrisia. Essa criança, por nome Marcos, estava revirando um lixo com uma bicicletinha, Charles. Eu parei o carro, foi permissão de Deus ter ido lá na frente voltado para poder reclamar de um péssimo serviço, daquele serviço de capina que roçaram a beirada do rio, aonde deixaram o lixo, aonde estava o lixo no meio-fio, eles não pintaram, pularam o lixo e não pintaram. Parei para poder perguntar a essa criança o que estava acontecendo, o porquê dela estar ali catando lixo. Simplesmente, com o olho cheio de lágrima, ele me disse: para arrumar alguma coisa para os meus irmãozinhos. São 5 irmãos, sem pai e com a mãe. Me perdoe aos políticos, me perdoe os secretários, mas podia, nesse momento de crise, ao invés da gente ficar apontando, se degradando, faço o que eu fiz. Não sou candidato à reeleição. Peguei essa criança, levei na minha casa e dei a cesta básica. E falei: vou ajudar vocês durante 3 meses. Tenho lá na minha varanda. Vou manter 10 famílias, é um propósito do meu coração. Durante esses 3 meses complicados, manter do pão ao sabão. Mas eu vou manter, porque é desejo do meu coração. Porque se cada um fizer a sua parte, o que eu estou fazendo, não gostaria nem de estar aqui falando sobre isso, mas estou falando sobre um caos, sobre um problema social que está acontecendo. Não quero aqui apontar ninguém, gente, mas quero dizer para vocês que o meu sobrinho Mateus, aluno
do Santos Dumont foi selecionado para essas Olimpíadas de Matemática e dizer que o meu sobrinho, Giovanni, todos dois moram na rua Piratini, foi também selecionado agora, isso foi na gestão passada. Não posso crucificar os educadores, os professores, por causa de gestão de ninguém. Cada um faz a sua parte. Acho também que os pais, porque lá cobra, aluno do Santos Dumont, mas a minha família cobra. Está lá, foi selecionado, Giovanni. Quem está em casa sabe, é verdade, é fato. Dá aula de matemática a uma criança. Então, eu não vou culpar gestores, eu não vou culpar o professor, eu não vou culpar nada. Porque se os pais também se omitirem, a maioria deles deixa as crianças na rua, não levam na escola, não quer saber se foi para a escola. Dizer que tem problema, mas eu acho que a gente pode amenizar também um pouquinho do problema. Fica aqui o meu desabafo. Não estou fazendo campanha política nem discurso político. Longe de mim. Tem um candidato a prefeito, tem candidato a vereador. Vou ajudar as pessoas, vou ajudar sim. Mas vou continuar ajudando o meu próximo. Porque eu tenho certeza, a minha recompensa não precisa vir do homem. A minha recompensa vem de Deus. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. O vereador Ivan tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta manhã de quinta-feira. Apesar de todos os acontecimentos no mundo, nós temos que agradecer a Deus pela vida, porque a vida é tão importante que nós precisamos valorizar ela a cada dia, diante desse momento de tanta aflição que este mundo está vivendo. Ali os italianos, né, o pessoal lá na Espanha também. É muito triste ouvir esses noticiários pela televisão. E louvar a Deus por nosso município estar bem. Aproveitar também esse momento, parabenizar todos os pessoal que estão ali na linha de frente, na área da saúde, todos os médicos, os enfermeiros, enfim, todos o pessoal ali envolvido na área da saúde. Dizer que é um dos momentos mais difíceis que eu vejo o país passar. Teve lá na época, em 2009, aquela H1N1 também que causou um problema sério também. Mas igual a esse problema que nós estamos vivendo hoje, eu nunca vi semelhante. De menos de 15 dias morrer mais de 15 mil pessoas. São pessoas, são vidas. E dentro disso tudo, eu louvo o Senhor, porque Deus tem sido fiel à nossa nação brasileira, ao nosso país. Dizer para todos aqui presentes que precisamos nesse momento estar unidos. Precisamos unir as nossas forças, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, para tentar amenizar o sofrimento das pessoas que hoje não têm, como bem dito aqui pelo vereador Guigo, que não tem hoje o seu trabalho, o trabalho informal, que não consegue hoje vender alguma coisa, porque não pode, porque o governo do Estado, porque a prefeitura decretou. Mas não é errado o decreto, claro que não. Até para resguardar a questão da saúde das pessoas. Mas
como essas pessoas irão passar esse período sem alimentação, sem um pão para comer. Eu quero pedir aqui aos nobres vereadores e quero também me colocar à disposição para que possamos fazer o movimento, a Câmara de Vereadores, como tem dinheiro sobrando, porque aqui tem dinheiro sobrando. Todo ano manda 150 mil, 250 mil lá para o prefeito. Precisamos tomar uma decisão junto ao nosso procurador, nossos procuradores da Câmara, para ver o que essa Câmara pode fazer para amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Tá bom, gente? Eu sei que aí, daqui a pouco vai ser votado aí a questão do requerimento. E o meu voto, com todo respeito eu tenho ao Charles e a todos os colegas, o meu voto também é contra a esse requerimento. Dizer também que eu votei contra as contas do Ivaldo Barbosa. Não tenho nada contra o Timor, acho ele um cara muito bacana, muito gente boa, de conversar, de tratar, encontra na rua, aperta a mão, mas infelizmente eu não vou ir contra o que eu já votei anterior. Por conta do meu voto anterior, eu vou continuar votando contra tudo que chegar aqui do prefeito Timor. Tá bom, gente? Pois não, vereador. Aproveitando a sua parte, quero deixar registrado também que na fala do vereador Charles, um dos motivos dele votar em regime de a tutela de urgência pela anulação do decreto, por conta que a gente cercearia o direito de um pré-candidato, de repente, ser candidato. Mas não é isso que a gente... O ex-prefeito Timor, ele não precisa disso aqui para ser agora, ele não vai ser prazo nenhum, não tem prazo nenhum agora que impede ele de ser candidato. O que a gente tem agora até o dia 4 de abril é o prazo de filiação partidária. O prazo para você registrar a candidatura, sim, seria lá em agosto. Então, não justifica votar uma tutela antecipada baseado em cercear um direito dele registrar a candidatura ou não, porque ele vai poder registrar a candidatura independente da gente votar isso aqui ou não. E eu não estou dizendo que a gente não vai votar as contas, que não pode se fazer uma revisão. Eu acho que esse requerimento de anulação das contas, anulação do decreto, não precisaria tramitar nesse rito, e a gente sim, depois discutir o mérito disso tudo. Então, essa tutela antecipada não é contra o Timor ser candidato ou não. Nada disso. O que vai ter o prazo agora do dia 4 é de filiação partidária. Qualquer um pode se filiar a algum partido, estando com contas reprovadas ou não. Agora, no registro de candidatura, sim. Aí que ele seria impedido de ser candidato ou não. Obrigado, vereador. Só para deixar registrado. Ok. Gente, parabenizar também ao ministro da Saúde pelo trabalho que ele está fazendo. Com certeza, nós vamos passar por esse momento de dificuldade, vamos passar juntos. A minha preocupação hoje é a saúde, com a minha saúde, com a saúde de todos os senhores, os seus pais. Se puder, deixe em casa, se puder, faça uma ligação. Pai, mãe, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui, você fica aí na sua e faz um vídeo, mas que nesse momento de dificuldade vamos preservar as nossas vidas. Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra o pastor Alex, tem 15 minutos com direito à parte. O microfone já babaram tudo, né? Bom dia, senhores vereadores, bom dia ao público que nos assiste hoje pela internet. Quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Estamos aqui mesmo com a Câmara fechada. Estamos aqui cumprindo o nosso propósito de legislar. A minha fala é muito curta nessa manhã.
eu venho aqui na tribuna também me posicionar, lembrando que sempre agi com muito respeito aqui dentro dessa casa com todos os parlamentares, aqueles que passaram por aqui. Nunca questionei o voto de A ou de Y, porque cada um tem um direito e representa uma classe social no nosso município. Então, de coração, respeito o posicionamento de cada um. Nesta manhã, respeito o posicionamento do vereador Charles, do vereador Miga, vereador Guigo, vereador Ivan, do vereador Helder, que fizeram uso da tribuna, né? Lembrando também que não estou aqui para votar nessa manhã como partidário, até porque respeito o prefeito, nunca chamei ninguém aqui e nunca acusei ninguém aqui com adjetivos que possam ofender a pessoa no seu pessoal. Então, eu apenas vou manter o meu voto da última vez, onde votei contra as contas. Eu vou manter o meu voto em respeito ao Timor. Acho ele uma pessoa agradável como pessoa, mas como eu preciso sempre ter uma só palavra, eu vou manter o meu voto da última vez. Não estou aqui criticando nem o lado A, nem o lado Y, que se resolva e que se faça aqui a vontade de Deus quando terminar a votação. Deus abençoe. O presidente precisou sair aqui, mas vamos continuar. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Retorno aqui ao presidente. Eu vou para a tribuna direto. Com a palavra, vereador Márcio Manequinho. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, senhores vereadores, as pessoas que estão nos assistindo pela internet, né? Um bom dia a todos. Eu só vim a essa tribuna, nobres colegas vereadores, para justificar que, até para o vereador Helder, diretamente para ele, quando ele nas falas dele falou que o link aqui, que nós estávamos boicotando as falas e tudo mais, que o link está aqui ao ar e jamais faria isso. Então, uma coisa que eu tenho comigo, independente de qualquer coisa, eu nunca faria isso com ninguém, porque o que não cabe a mim eu não faço para os outros. Eu aprendi dessa forma. E nas falas, né, eu queria que Vossa Excelência soubesse, cada um trabalha num ritmo, não adianta ficar jogando para a galera que aqui ninguém trabalha, que aqui só tem um salvador da pátria. Isso não existe. Respeito o trabalho de Vossa Excelência, como respeito o trabalho de todos nós aqui. Mas também quero que não vou aceitar jogando para a galera o meu nome. Porque eu vou falar para Vossa Excelência que tudo que o senhor coloca aqui, seu requerimento, na maioria das vezes, todos eles, eu botei com Vossa Excelência. Então, eu acho que não cabe a ninguém. Na questão do requerimento do vereador Charles, que o senhor levou também, falando que tinha que passar por comissão, e requerimento não passa por comissão. O senhor sabe bem dessa, o senhor já é veterano aqui, o senhor está em 2 mandatos. E, vereador Charles, para o senhor, eu não votei nas contas do Timor, não sou adepto a ele, mas eu, como bacharel em direito, eu sei que todos têm direito à defesa. Entendeu? E a qualquer momento, a qualquer âmbito, e o poder público ele pode rever seus atos a qualquer momento. Então, eu vou falar uma coisa para o senhor tem convicção do que o senhor fez, parabéns. Então, não sou eu que vou julgar o mérito da questão. Então, a questão é o seguinte, a gente aqui, como aqui esse requerimento, para toda a população tá nos ouvindo pela internet, isso aqui a gente não está aprovando nem desaprovando nada. Não é isso? Então, a questão é essa, que aqui é uma casa de leis,
nós estamos representando o povo. Cada vereador teve seu voto de um cidadão, e nem por isso ele é só vereador daquela votação que ele teve. Ele é vereador de toda a população. Então, pessoas que não votavam com a gente vão passar a votar, e cada um tem seu trabalho. Agora, esse negócio, porque fulano, ciclano, não me interessa. Se for falar de passado, vereadores, aí, vai dar merda. Então, então a gente não se fala nada. Então, acho que daqui por diante, a gente tem que pensar no futuro do nosso município, um futuro aqui, não estou falando que vai ser Timor, que Vossa Excelência amanhã pode ser prefeito, que outros aí possam ser prefeitos. Parabéns, eu quero que faça o melhor. Isso que eu falo sempre. Eu vivo aqui, eu sei da realidade do nosso município. Hoje, a gente está aqui no Bem Bom. Quantas pessoas estão dentro de casa passando necessidade, fome? Esse ninguém fala. Que a gente tinha que falar aqui sempre. Onde que eu peço prefeito, para dar o máximo possível. Eu até esqueço, às vezes, as divergências políticas. Sabe por quê? Quem perde é o povo. Então aqui eu não estou aqui hoje, vereador Charles e demais vereadores, para falar de divergência política, não. Eu estou aqui preocupado com esse coronavírus aí, das pessoas dentro de casa. Essa que é a minha preocupação. Política, amanhã se não for mais político, vai ser o povo que vai decidir se quer o Manequinha de volta atuando ou não. Concorda, vereador Ivan? Não é assim que a gente fala? Então é o seguinte, eu não estou preocupado com isso, mas eu estou preocupado hoje com o nosso município. Eu estou preocupado com os munícipes. Eu estou preocupado com aquelas pessoas que não têm nada dentro de casa. Porque eu tenho certeza que todos aqui que se encontram aqui dentro, graças a Deus, não está faltando nada dentro de casa. Mas muitos amigos nossos tá faltando. E não é pouco, não. Então, assim, gente, eu quero que justifique uma coisa. Eu não tenho divergências com A ou C, não, para prejudicar a população. Às vezes a gente tem divergência num voto, a gente tem divergência ali, mas eu quero falar para toda a população que está nos assistindo aqui agora. Todos os colegas vereadores, todos, sem exceção, até mesmo o senhor, vejo o trabalho de Vossa Excelência. Todo mundo trabalha aqui, todos. Cada um tem seu segmento, cada um tem sua forma de trabalhar, mas ninguém deixa de trabalhar, não. Então, eu vou buscar, eu vou cobrar sempre a população, mas também não vou deixar em momento de desespero de alguém que venha denigrir qualquer colega vereador, entendeu? Com inverdades. Então não vou aceitar isso. Não só aqui dentro, como lá fora também. Essa é a minha postura como vereador. Hoje, como presidente da casa, eu me senti mal na questão de falar que eu não estava colocando para assistir a toda a população, para boicotar aí, para a população não saber o que está ocorrendo dentro da casa. Negativo. Eu fico de domingo a domingo na cidade. Eu sei a realidade da cidade. Todo mundo sabe onde encontra o Manequinha. Manequinha está pelas ruas, Manequinha não se esconde, não. E eu vou ser cobrado no meio da rua, as pessoas vão me indagar o tempo todo. E eu estou aí para responder, eu não me escondo. O senhor quer dar uma parte, vereador? Queria falar. Então, o senhor está falando aí do assunto aí do coronavírus. Inclusive, nós estivemos lá com o prefeito, né, eu, Charles, Grilo, e falamos da questão, né, de ajudar os alunos da rede pública com uma cesta básica. Ele falou que já está havendo os meios legais, né, para dar uma cesta para cada responsável de alunos, para tentar amenizar esse sofrimento dessas pessoas que têm passando. Então, quer dizer, tem tantas coisas mais importantes para a gente debater calorosamente aí. O problema está muito maior do que a gente está pensando. Daqui a pouco, se continuar desse jeito aí, a folha de pagamento já começa a enrolar, enrola tudo. Daqui a pouco não chega dinheiro do vereador receber. Não tem dinheiro. Se não arrecada, não tem. Então, acho que é muito mais importante do que essa discussão que chegou hoje de uma revisão de uma conta onde pode ser aprovado ou não pode ser aprovado.
Então, acho que a gente tem que realmente olhar para aquilo que é necessário ao povo. Esse momento agora é de olhar para o povo, é de cobrar para o povo, fazer atitudes que ajude o povo, e não essas politicagens, como o senhor gosta de dizer. Deixa eu te falar, vereador Mila, é preocupante. É preocupante mesmo, sabe por quê? Porque quem sofre com a briga não somos nós, não. Sabe por quê? Quem sofre é a população. Eu fico vendo que, às vezes, infelizmente, é assim, numa divergência, até divergências políticas, muitas das vezes, quem sofre é o povo. Por questões, eu acho isso, eu acho aquilo. Então vamos fazer da seguinte forma, eu vou dar até uma sugestão aos novos colegas vereadores, que a gente está aqui por diante, não vamos até não usar retrovisor, que vamos ao seguinte, em vez de deixar as coisas acontecer, vamos pular, juntarmos para não acontecer. Entendeu? Então vamos esquecer até que estamos num pleito, num pleito, não é a palavra que eu quero falar, num ano eleitoral. Entendeu? Vamos esquecer isso tudo por enquanto e vamos olhar só uma coisa daqui por diante, cara. Até passar essa pandemia aí. Isso que eu peço aos novos colegas vereadores. Isso que é o meu desejo, de ver a população novamente na rua, não só aqui, no mundo. Todo mundo sabe aqui, até brinca aqui que eu sou filho de imigrante, né? Na Itália, né? Eu sou filho de italiana. Na Itália, quantos já morreram de ontem para hoje? E no Brasil não vai ser diferente. No nosso município, tomara a Deus que não ocorra, mas, entendeu? Possa vir a ocorrer. Essa que é a minha preocupação. Então fica minhas palavras por hoje. Vamos deixar isso de lado. Vamos deixar as picuinhas, vamos deixar as desavenças e vamos olhar só para uma pessoa, o povo, e pedir aquele lá do Pai. O Pai, para nos dar direção, sabedoria para a gente conduzir aqui. Tá, pastor Alex? O senhor, como pastor, como meu amigo, que eu tenho um carinho grande e um respeito pelo senhor, vamos orar para a gente, para toda a nossa população, para todo mundo, que isso passe o mais rápido possível, tá bom? Reconduz o presidente à mesa. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Vai falar, Grilo? Não havendo mais oradores inscritos, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Veto 010/2019. Autor, Poder Executivo, César Mello. Assunto, veto total ao projeto de lei, de autoria do vereador Márcio José Russo Guedes, Márcio Manequinha, cuja emenda dispõe sobre a vedação à utilização de luvas de vinil, plástica ou látex descartáveis para manipulação de alimentos nos restaurantes e bares e similares. Em discussão o projeto. O veto. Eu quero discutir o veto. A palavra, vereador Márcio Manequinha. Amigo. Essa dispõe sobre a vedação da utilização de luvas de vinil plásticas ou látex. Descartáveis para manipulação de alimentos e... Preste meu óculos aí, por gentileza. Obrigado. Para manipulação de alimentos nos restaurantes e bares similares. Eu peço que os novos colegas vamos derrubar esse veto aí, por gentileza.
É viável. Está retirando. Retira então. Derrubar o veto. Pareceu o contrário. Em discussão, veto. Senhores, na discussão desse veto, o veto é em relação a um projeto de lei. O veto é em relação a um projeto de lei apresentado pelo vereador Márcio Manequinha, que dispõe sobre a vedação e utilização de luvas de vinil, plásticas ou látex, para a manipulação de alimentos nos restaurantes, bares e similares. Só um minuto, deixa eu ler direitinho aqui. Na verdade, doutor, aqui a vedação ao uso. Então, aqui o projeto estava vedando o uso. O projeto pede para vedar o uso, para não ter o uso. Então, o veto, então está favorável. A gente vai ter que favorável ao veto. Favorável ao veto. Entendeu? Isso que eu falei para Vossa Excelência. Vossa Excelência. Tem que votar. Em discussão, veto. Em votação. Grilo, você. Voto sim. Onze votos. Sim, aprovado o veto. Veto 011/2019, autor Poder Executivo, assunto veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Márcio Manequinha, cuja emenda dispõe sobre a criação do Programa de Arborização das Escolas Municipais Públicas do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a preservação da flora e fauna do município de Japeri. Em discussão, veto. Em votação. Pode sim. Aprovado veto por 11 votos. Veto 001/2020, autor Poder Executivo, prefeito César Mello, assunto veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Márcio Manequinha, cuja emenda dispõe sobre a fabricação, comercialização, a utilização de materiais cortantes, como cerol, linha chilena e da outras providências. Em discussão, veto. Em votação.
Aprovado por 11 votos. Requerimento 014/2020, autor vereador Helder, assunto: o vereador que subscreve a este presidente da Comissão de Justiça desta Casa Legislativa vem respeitosamente requerer a retirada de pauta de todos os pedidos de nulidade com a revisão de contas efetuadas pelo ex-prefeito Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor, pelos motivos de fato e de direito a seguir. Em discussão, requerimento. O vereador tem 5 minutos para discutir o requerimento, sem direito à parte. Na discussão do requerimento, quero esclarecer aos vereadores presentes e pedir o voto para que a gente retire todos esses requerimentos que serão votados da pauta, para a gente, na verdade, não é discutir o mérito da questão da revisão das contas do ex-prefeito ou não. A gente aqui está pedindo para que se tire do regime de votação de urgência especial, que é o requerimento do vereador Charles. Então, aqui nós estamos pedindo para que se faça cumprir o regimento desta casa, que passar pelas comissões, a gente aqui discutir a admissibilidade disso e depois sim voltar para a comissão para a gente poder fazer o parecer da comissão pela aprovação ou reprovação desses requerimentos. Então, na verdade, é só isso que a gente está pedindo, para que se tire de pauta e a gente tenha um tempo maior para a gente discutir isso. Mais uma vez dizendo, se a gente não fizer essa votação hoje, passar pelas comissões, nós não estaremos prejudicando ninguém, porque o prazo que nós temos agora até o dia 4 de abril em relação à eleição de 2020 é prazo de filiação partidária. Se o ex-prefeito Timor está fazendo esse pedido de revisão de contas, preocupado se ele vai ser candidato ou não, não é nesse momento. O prazo dele ser candidato ou não é lá em agosto, quando ele for fazer o registro de candidatura. E para ele se filiar agora, em qualquer condições, com a revisão das contas ou não, agora ele pode se filiar a um partido político e discutir essa questão mais à frente. Então, a gente só está pedindo que se retire de pauta para passar pelas comissões, como manda o regimento desta casa, para a gente discutir a admissibilidade desses requerimentos. Então, peço aos companheiros o voto a favor do nosso requerimento. Em discussão, requerimento. Usa a tribuna, por gentileza. O vereador tem 5 minutos para discutir o requerimento. Presidente, serei breve, é só para justificar meu voto aqui. Meu voto será contra esse requerimento, até porque se esse requerimento for aprovado, o nosso requerimento automaticamente não terá validade. Então, assim, eu queria pedir aos vereadores que nos ajudassem, que derrubasse esse veto, derrubasse esse requerimento, para que o nosso requerimento possa ser apreciado por Vossas Excelências. Muito obrigado. Em discussão, requerimento. Em votação. Quatro sim, 7 não. Foi reprovado o requerimento. Protocolo Geral 004/2020, autor requerente Ivaldo Barbosa dos Santos, assunto: requer que seja anulado o procedimento anterior, viciado, abrindo-se novos procedimentos de tramitação de prestação de contas referente ao exercício de 2012, desta vez em conformidade com o rito e prazos previstos no regimento interno desta Casa Agreja, Casa Legislativa, para que, após nova apreciação, seja as mesmas aprovada em plenário.
eu estou estranhando. Senhor presidente, questão de ordem. Eu peço a retirada dessas matérias aí por conta que o requerimento do vereador Charles não foi lido em plenário, o requerimento do vereador Charles não foi colocado não foi protocolado lá na Câmara, na Secretaria da Câmara e não pode ser votado porque ele não foi lido no expediente. Não, está aqui, mas ele não foi protocolado. Então, ele tem que estar ali, ó. Não tem que estar aqui, ó, você, ó. Não, seu requerimento. Então, a gente vai Então, não, mas a gente pega aqui e coloca isso aí. Então, estava na mão do senhor, como é que também é faz difícil. Não foi lido no expediente, como é que vai ser votado no documento que não foi lido no expediente e não foi protocolado? Protocolado? Foi não. Foi não. A gente não vai votar o seu requerimento. O que está na pauta de votação é o que o Timor está pedindo, não o seu requerimento. Ou eu estou errado? Então tem que mudar a pauta, porque o que a gente vai votar não é o requerimento. Questão de ordem, deixa a gente aqui. Eu já, de antemão, peço anulação, peço a retirada dessa pauta. Vou suspender por 5 minutos aqui, porque eu acho que o senhor tirou da ordem aqui e a gente está vendo aqui. Que isso, hein? Vamos fazer aqui, quantos vereadores tem presente aí? Tem 11 vereadores presentes. Caros nobres colegas vereadores, por questão aqui de um erro do nosso funcionário, vou pedir que a gente cesse essa sessão e volte a nova daqui a 20 minutos, por gentileza. Hein? Não é sessão. Essa sessão tem que E queria retirar de pauta esse aí para a gente refazer. E eu vou justificar por que eu estou fazendo isso. Devido ao coronavírus, para a gente não ficar toda vez aqui, entendeu?